Pai do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos de volta com o livro de Isaías, agora com o capítulo 20 e 21. E se você ainda não fez a leitura desses capítulos, para o vídeo, antes de prosseguir, faz a leitura para melhor aproveitar este vídeo. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Se você ainda não é inscrito do nosso canal, por favor, faça a inscrição e acione o sininho para receber os vídeos toda vez que são postados. Em relação aos vídeos, você tem total liberdade para compartilhar com quem você quiser. E não se esqueça, dá um like, dá um joinha, para que nós possamos espalhar a palavra de Deus. Amém, amados? Então, vamos lá. Nós estamos nesse primeiro grande grupo, nessa parte inicial, que vai até o capítulo 35. E dentro deste capítulo 35, nós já estamos numa segunda etapa, numa segunda sessão, que vai até o capítulo 23. Então, nós já estamos quase terminando esta parte de denúncias. Hoje, nós vamos estudar o capítulo 20 e um pedaço do capítulo 21. Neste capítulo 20, Deus está falando acerca da Assíria, novamente. Veja, o profeta vai, o profeta volta, ele organiza o livro, não em ordem cronológica, mas ele vai colocando assuntos nesta organização, nesta sequência. E ele volta a falar da conquista da Assíria. Ele fala ali que é na época de Sargão. Sargão, quando ele sobe ao trono, está aí o ano de 722, 705. Foi em 722, essa data é importante, porque foi em 722 que a Samaria caiu, a capital de Israel caiu diante da Assíria. Mais ou menos aí por volta de 713, Asdod se revolta. Asdod é uma cidade filisteia, portanto bem próxima a Judá. Ela se revolta contra a Assíria e de novo em 711. E essa data de 711 é a data em que o exército da Assíria, dirigida pelo Tartã. Tartã não é o nome da pessoa, Tartã é a posição militar, ele é um comandante. Então, o Tartã, que a gente não sabe o nome, ele vai até Asdod e conquista Asdod. O Egito tinha apoiado esta rebelião e Judá também tinha apoiado, ou seja, eles fizeram um conjunto, um grupo de rebeldes. Ezequias, então, mostrou-se aberto, ele estava tentado a fazer uma coalizão anti-Assíria. Então, o que acontece é que Sargão tinha que mostrar que ele estava dominando a situação, porque senão ele iria perder toda aquela região. Isaías, então, recebe agora ordem do Senhor para fazer uma coisa bastante intrigante. O amado já viu que, de vez em quando, o Senhor manda os seus profetas fazerem coisas representativas. E isso não é raro, isso não é específico de Isaías, isso acontece com outros profetas, mas aqui especificamente o Senhor mandou que ele tirasse aquela capa externa, a manta externa de proteção, ele ficava só com a roupa que ficava colada ao corpo, que eles diziam que a roupa interna, que ninguém saía, né? Daquele jeito, porque não era uma coisa muito correta de se fazer. Então, ele como se ele estivesse saindo em roupas íntimas, né?
para fora, e ele tira a sandália. A sandália também, tirar a sandália também não era uma coisa muito correta de se fazer. Significa dizer, então, que ele estava representando uma situação. E ele deveria andar despido, e eles entendiam isso como andar despido, sem sandália e sem capa externa, por 3 anos. Durante esses 3 anos, Isaías enfrenta chuva, frio, desprezo, zombaria. Porque ele estava sem proteção contra o frio, porque o Senhor tinha mandado ele ficar despido, sem proteção contra qualquer coisa, ele estava andando descalço em todos os lugares. E as pessoas zombavam dele. Isso tinha uma razão de ser. Isso se deu exatamente porque Deus queria mostrar para o povo o que ia acontecer com a Assíria. Ele representava, perdão, os planos que as pessoas queriam contra a Síria. Então, ele ia dizer o seguinte, olha aqui, vocês que estão agindo contra a Síria, vocês vão acabar desse jeito aqui. Vocês vão acabar despidos, envergonhados, sem sandália, passando frio, humilhados, desgraça e miséria. Isto era, então, contra as nações que estavam se levantando contra a Assíria. Mais ou menos ao final desses 3 anos, a Síria faz a campanha contra Asdod. E aí cumpre-se o sinal do profeta. E não só contra a cidade, quando a vida dos filisteus, das cidades filisteias, mas também contra o império etíope, egípcio, porque este império estava apoiando a revolta dos filisteus, a revolta principalmente de Asdod. Os cidadãos daquele local, né, de Asdod e das regiões próximas, foram deportados pela Assíria e desse jeito que o profeta ficou durante os 3 anos. Ou seja, pior do que eles imaginavam. Porque eles, além de estarem despidos, humilhados, desgraçados em miséria, eles ainda foram levados em cativeiro. O exército assírio foi mandado contra Asdod. E é interessante que para chegar em Asdod, o exército assírio que vinha do norte tinha que passar por Jerusalém. E aí a pergunta que se faz é o seguinte, se antes Ezequias estava tentado a aceitar esta revolta, por que o exército, quando passou por Jerusalém, também não destruiu Jerusalém? O que se entende aqui é o seguinte, Ezequias se apercebe a tempo do que estava acontecendo e ele se afasta da rebeldia e deixa os etíopes egípcios mais os filisteus fazerem efetivamente a revolta. E ele fica quietinho, ele fica no lugar dele. Tanto isto é que Tartã não vai para Jerusalém, Tartã vai para a Filisteia. Asdod foi invadido, seus habitantes foram deportados e mais tarde um outro governador, outro imperador, né, rei babilônio, assírio, como Esar-Hadon e Assurbanipal conquistam o Egito em 670 e 667. Ou seja, o troco foi dado tanto para a Filístia quanto para o Egito, né? Inclusive com os governadores etíopes. A gente já falou para vocês que existia uma dinastia etíope dominando o Egito. Nesse meio tempo, o que acontece? Nesse meio tempo, a cidade de Babilônia vai ser conquistada. Então agora nós já vamos bem lá para frente, nós não estamos mais nesta época de 700 alguma coisa, quase 600,
E nós vamos mais para frente. O que acontece aqui? O profeta, numa hora tranquila do dia, muito provavelmente no crepúsculo, os ouvidos do profeta foram feridos, né, por acontecimentos, por um ruído bastante alto de um acontecimento que ele fala que foi tremendo. Mais ou menos quando o vento vem em tempestade e bate fortemente contra as cidades. O vento vem do deserto. De que deserto ele está falando? Ele está falando de um deserto ciro-arábico. Que deserto é esse? É um deserto que fica entre a Síria e a Arábia. Em outras palavras, vem um vento do norte, lá pelas bandas da Babilônia. Todas as nações que estavam sujeitas à Babilônia se revoltam e vão destruir a terra babilônica. Eles vão destruir a Babilônia, inclusive a cidade de Babilônia. O que acontece aqui é que uma coalizão, uma união entre duas regiões, o Elão e a Média. Então, lembrem-se do seguinte, nós temos aqui a Assíria dominando, a Assíria foi dominada pela Babilônia e agora a Babilônia estava sendo dominada. Então, nós estamos bem lá na frente da história. Nesta época, Ciro era o governador de uma parte desta região do Elão e da Média. E ele acaba fazendo guerra e conquista não só aquele pedacinho onde ele governava, mas ele acaba conquistando todo o país. Em outras palavras, Ciro agora era levantado contra a Babilônia. Lembrem-se, nós estamos bastante na frente da história, nós tínhamos a Síria que estava dominando tudo. A Síria foi varrida pela Babilônia, por um governo neobabilônico. E agora este governo estava sendo dominado por um outro governo que era a Média Pérsia, ou seja, por Ciro. Ele dá fim a toda a opressão e a violência que a Babilônia fazia em todos os seus domínios, em todas as nações. Inclusive a violência que se fazia contra Judá. Lembrem-se que é a partir de Ciro que os judeus podem voltar da Babilônia, do cativeiro babilônico, e voltar para Jerusalém e refazer templos, muralhas, casas e etc. É pelo edito de Ciro que isso acontece. Então, está aqui a previsão da queda da Babilônia. Esta queda, ela se dá de uma forma tão violenta, tão temerosa, tão amedrontadora, que o próprio profeta, só em ver isto em profecia, ele já ficou afetado, ele ficou dominado, ele ficou horrorizado, amedrontado, ele teve terror. Isto era um horror para ele, porque ele estava vendo uma destruição imensa. E ele fala aqui, Babilônia estava em meio a um banquete. Nós sabemos que banquete é esse. O povo que ouviu essa profecia no tempo de Isaías não está sabendo disso. É o banquete que Belsassar estava dando quando ele afronta a santidade de Deus e manda buscar os cálices sagrados do templo para bebedice, para fazer a sua festa. Isto foi a gota d'água para o Senhor. Quando ele estava fazendo isso, aparece na parede uma mão escrevendo o destino dele. E isto faz com que, é o sinal,
faz com que Ciro entre na Babilônia, matando absolutamente tudo. Então, ele estava numa festa, num banquete cheio de orgia, bebedice e pecado, inclusive afronta contra as coisas sagradas do Senhor, quando o grito de alarme soa. A ordem de Deus é: vai, põe a atalaia. Que atalaia é esse? Atalaia é o nome que se dá àquela pessoa que fica numa torre alta observando todas as coisas. Como ele está num lugar alto, ele ouve, vê e observa toda a movimentação do lugar. E se nós formos pensar numa questão espiritual, espiritualmente, quando nós dizemos põe o atalaia, significa dizer assim, fica esperto, fica ligado porque alguma coisa vai acontecer. O profeta tem uma missão. Qual é a missão do profeta que é colocado como atalaia? Quando nós falamos que existe uma atalaia, espiritualmente falando, o que acontece? É um aceitar, um experimentar, um anunciar, um pregar. Então, ele está enxergando espiritualmente o que vai acontecer, ele aceita aquilo como verdade, porque vem de Deus, ele experimenta isso porque o profeta ficou horrorizado, então ele estava sentindo todo o horror, e agora ele iria anunciar, ele iria pregar. A palavra de ordem, depois de vai, põe a atalaia, é caiu. Caiu a grande Babilônia. Amados, este trecho de Isaías é repetido lá em Apocalipse. Se o amado for ver, abre o livro de Apocalipse em 14:8 e vai observar ali que João fala em Apocalipse a mesma coisa. Caiu a grande Babilônia. Agora, fechamos o capítulo 20, a partir desse começo do 21, né, que fala sobre a Babilônia, a partir do 21:11, nós já temos uma profecia a respeito de uma outra localidade. Então, o profeta está colocando várias profecias juntas aqui. E ele fala a respeito de Edom. Ele volta a falar de Edom. Já tinha falado antes, assim como ele já tinha falado de Babilônia, já tinha falado de Assíria, ele já tinha falado do Egito, né? Ele volta a falar das coisas. E aqui ele cita Dumá. Dumá ou Dumar significa silêncio. Dumá aqui está representando Edom, porque eles habitam o Monte Seir, que fica em Edom. Ele é também uma cidade na região montanhosa de Judá, ou, se você prefere, é uma tribo ismaelita, descendente de Ismael. Lembram? Ismael, que deu origem aos árabes. A palavra, portanto, que significa silêncio, ela corresponde a uma imagem. Dumá aqui, silêncio, vai representar a terra de silêncio mortal. Então, ela é descrita agora pelo profeta como um local coberto pelas trevas da noite. O patriarca de Edom, Esaú, ou Edom, que era irmão de Jacó, daquela região. Vejam que naquela região nós tínhamos os edomitas e algumas cidades ali são ismaelitas, mais antiga ainda, descendente de Ismael. A terra toda edomita. O irmão de Jacó, Edom, está tipificando aqui alguma coisa. Vocês lembram, os amados lembram da história, né?
Edom vendeu o seu direito de primogenitura para Jacó por um prato de lentilha. Ele vendeu. Então, o que acontece aqui? Aqui o profeta está relembrando Edom e tipificando o comportamento de Edom e os descendentes de Edom, que têm a mesma natureza do seu ancestral, de Edom pai. Ele tipifica uma pessoa que despreza as bênçãos da aliança, porque o direito de primogenitura era um direito também de aliança, de graça. Ele era o representante, ele era a ligação com Deus. E ele vende isso por um prato de lentilha. Então, ele é aquela pessoa que despreza as bênçãos da aliança, as bênçãos da graça, e é repetidamente ameaçado com julgamento. Por que ele é ameaçado com julgamento? Porque ele é repetidamente hostil contra Israel, contra os descendentes do seu irmão Jacó, contra os descendentes, que são então filhos de Jacó, contra Israel como nação. E aqui acontece uma pergunta. A pergunta, ela é repetida. A que horas estamos da noite? Ou o quanto resta da noite? Esta pergunta é feita para um atalaia, para um guarda da torre. Por que ela é feita 2 vezes e para um atalaia? 2 vezes porque havia urgência em saber quanto ainda restava da noite. E por que é feito para um guarda? Porque como ele tem visão privilegiada, nós vimos agora há pouco, como ele tem visão privilegiada, ele enxerga mais longe, ele enxerga todos os detalhes, ele enxerga o que as pessoas estão fazendo, o que o tempo está fazendo, se vem alguma coisa, se vem alguém, se não vem. Então, ele agora está dizendo o seguinte: os sinais do progresso da noite, o quanto resta da noite ainda, o profeta, que é esse atalaia, a gente viu que ele foi posto como atalaia agora há pouco, ele vê e diz os sinais dos tempos, porque ele enxerga melhor, ele tem uma posição privilegiada. O que quer dizer isso? É uma posição espiritual privilegiada. Então ele diz o seguinte: amanhã vem vindo, mas também à noite. O que ele quer dizer com isso? Amanhã vem vindo significa dizer que haveria um alívio da opressão, ou seja, a noite estava desaparecendo. O alívio estava desaparecendo, a opressão estava desaparecendo. Entretanto, a noite também. Ou seja, a noite ainda vai seguir. O alívio está vindo, mas amanhã nunca chega. Ela nunca se transforma em dia. Significa dizer que vai sair um mal, mas não vai raiar o dia, porque a noite se aproxima de novo. Ou seja, outro mal vai acontecer. Isto para aqueles que são hostis a Deus, ao mandamento do Senhor e aos servos do Senhor. Então, o Senhor está colocando aqui um atalaia, está colocando aqui alguém que espiritualmente pode indicar tudo isso. Ele designa o profeta como este atalaia. E o atalaia tem a obrigação de dizer aquilo que ele está vendo, aquilo que está sendo dito para ele por Deus. Amém, amados? Bons estudos.